site institucional. E aí, o que eu peço para vocês é, aquelas pessoas que não queiram participar, ou desculpa, não queiram aparecer, podem desligar a câmera, até mesmo aquelas que estão enfrentando algum problema de velocidade, de internet, nesse momento de todo mundo está usando a internet, às vezes dá uma falhada até na apresentação ou na fala, pode desligar a câmera, não tem problema nenhum. E aí também eu vou pedir que vocês deixem o microfone fechado. Se houver alguma dúvida, nosso colega Moacir vai estar anotando as dúvidas, e aí ao final da apresentação a gente abre para vocês para fazer perguntas sem problema nenhum. Tá bom? Só vamos aguardar um pouquinho mais, que a gente vai esperar o pessoal entrar um pouco mais uns minutinhos. Agradecer a participação já dos colegas. A gente estava em outra reunião, a gente estava conversando com os alunos, com os pais do primeiro ano. Agradecer o pessoal que estava lá, a Mariluce, o Gerson, a Roberta, todo mundo que está lá, estava lá na outra reunião e tá vindo para cá também. A Cíntia, a Edvaltris, são todos colegas nossos ali do campus, né? Pessoal que entrou agora por último, tá? A gente está gravando a reunião a pedido de alguns pais que não podem participar. Tá? Vou esperar só mais um pouquinho para que o pessoal que vem de fora, que não possui e-mail do IFC, ele precisa pedir autorização para entrada, tá? Daí a gente vai liberando assim que surgir. A gente espera um pouquinho mais, daí, tá bom?
Boa noite, Silvane. Lá, pessoal, só mais um minutinho para a gente... Esse pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, Carlos. Como é que tá as coisas? Pessoal, acho que a gente pode ir começando, tá? Eu vou talvez às vezes dar uma paradinha, porque eu tenho que autorizar o pessoal que está entrando ainda, às vezes dou uma paradinha, mas é por causa disso, tá bom? Queria alertá-los que vocês podem ver que a reunião está sendo gravada, tá? Que alguns pais que não puderam participar de hoje, da reunião de hoje, solicitaram que a gente encaminhasse ou disponibilizasse essa reunião no nosso site, até para tentar compreender tudo o que está acontecendo, tá bom?
Lembrando a fala de antes, que está aqui contendo aqui nessa página inicial. Peço que, se houver alguma dúvida, vocês façam no chat, tá? A nossa colega Cristina Quartiero, que é a nossa CGE, e o Moacir, que é o nosso CISAI, que é o antigo SEGAI, que agora esse ano trocou, tá? Vão anotar as perguntas de vocês, e aí no final a gente vai deixar todo o espaço disponível que vocês queiram para a gente fazer fazer as devolutivas ou tentar dar uma resposta para as dúvidas de vocês, tá bom? Aqueles pais que estiverem com alguma conexão um pouco mais devagar, ou um pouco mais lenta, hoje, até devido ao tráfego e tudo mais, quiserem desligar a câmera, pode desligar, não tem problema nenhum. Peço que mantenha o microfone fechado, para aí no final a gente conversa um pouco mais para tentar tirar alguma dúvida que ficou, tá bom? O professor Jorge está numa reunião, o professor Jorge Mota é nosso diretor-geral, está numa reunião, e aí, se conseguir terminar mais cedo a reunião, ele volta aqui para participar aqui conosco para fazer uma fala também. Daí, tá? De antemão, ele agradece a participação de todos vocês nesse momento de pandemia e para conversar um pouco mais sobre as atividades de ensino remoto, as atividades dos seus filhos no campus. Já estamos em torno de quase cento tantas pessoas, 130, 140 colegas, aumentando. Então, acho que vai ser uma reunião bem produtiva, tá bom? Só reforçando, ao final da reunião, se tiver alguma dúvida, bota no chat, que os colegas vão repassando as dúvidas, vão anotando, e aí depois a gente faz uma fala para vocês. Daí. Quando a gente parou lá em março, dia 17 de março, se não me engano, uma segunda-feira, 16 ou 17, agora não me vem bem a cabeça, tínhamos, acredito que todo mundo deveria ter um entendimento de que essas atividades, que a gente logo retornaria para o campus. Talvez em junho, mais tardar, né? É um fato que não está acontecendo e é algo que vai demorar. Porque a gente percebe, vai demorar um pouco mais do que todo mundo tinha em mente, no sentido de retornar para a aula presencial. Nesse sentido, nesse momento, entre todos esses, lá em março até hoje, alguma das atividades que o campus já realizou ou vem realizando para tentar ajudar ou equalizar algumas dificuldades. Houve uma capacitação para os professores, porque vejam, essa nova metodologia é difícil para os alunos, mas também é algo novo para os professores, algo que a gente não estava acostumado a trabalhar. Então, muitos tiveram que estão estudando, estão trabalhando, estão fazendo vídeos ótimos, né? Estão se ajudando, a gente conversa, um apresenta, eu descobri tal metodologia, descobri tal atividade, tal planejamento, tal programa que nos ajuda, estão compartilhando conhecimento. Tá? Outro ponto importante que a gente vem acontecendo ao longo do tempo são reuniões entre os alunos e a parte da coordenação, SEGAI, CISAI, coordenação pedagógica, PEP, e alunos e professores. Essas reuniões ocorrem no sentido de tentar entender algo que não está funcionando como deveria, como os alunos acham que deveria acontecer, e tentarmos equalizar um pouco mais. Olha, a gente fez uma primeira oferta de atividades remotas, e os alunos relataram algumas dificuldades, e aí fomos tentando adaptar ela para que os alunos conseguissem participar dessas atividades remotas, tá? E aí, para que isso ocorresse, houveram algumas reuniões entre os alunos e líderes de turma, Grêmio, agradeço aqui o pessoal do Grêmio, sempre muito participativo, sempre muito disposto a entender, a conversar. Já conversei com a Mariana, que é aluna do terceiro ano, para a semana que vem nós marcarmos uma reunião também com os alunos, que é importante também ouvi-los, conversar com eles e explicar essas mudanças na nova atividade de ensino remoto. Tá, pessoal? Houve também a disponibilização de um auxílio inclusão digital,
alguns alunos aqui do campus receberam, estão recebendo. Há também o PAI, que é o Programa de Auxílio Estudantil. Ele também está sendo ofertado, foi ofertado, os alunos que se candidataram já receberam, conforme a renda familiar. E há também a perspectiva de ser lançado um novo programa, mas em âmbito federal, de auxílio, inclusão digital, algo nesse sentido. Algo importante que eu gostaria de dizer para vocês é que essa apresentação a gente vai disponibilizar para vocês depois no site e também no portal da família, tá? Aí se ficar com alguma dúvida, depois vocês vão poder retornar, não tem problema nenhum, pode ficar bem tranquilo, tá bom? Extremamente importante, vocês que já são pais de alunos, segundo e terceiro ano, provavelmente devem ter conversado com alguém desses colegas, tá? A Mariluce, que é uma mãezona, uma excelente colega, o Macir também, um baita cara, a Cíntia, nossa psicóloga, conversa muito com os alunos, nesse momento também está conversando com alguns alunos, e a Luana. A Luana já era nossa colega, ela saiu para o mestrado, retornou agora, essa semana, e no lugar da Luana vinha uma professora substituta, que era a Juscelia. Acredito que muitos também, talvez já tenham conversado com ela. Excelente profissional, ela e a Luana, são colegas maravilhosos. E agora a Luana que vai fazer esse atendimento educacional especializado. Tá? E aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma preocupação, conversem com eles, encaminhem um e-mail para eles, que aí a gente vai tentar, elas vão tentar fazer, elas e o Moacir vão tentar fazer o meio de campo, no sentido de, se tem alguma dificuldade, seja ela qual for, de tentar ajudar, tá bom? Essas são algumas atividades que a gente já realizou. Os pais que são mais antigos, a gente já tem algum cadastro de vocês, mas muitos de vocês ainda não têm um cadastro no portal da família. Por que a gente pede para fazer um cadastro no portal da família? Porque é através do portal da família, vocês vão estar... Essa é a imagem de quem tem acesso ao portal da família. Hoje nós temos em torno de 500 alunos, 590 alunos no ensino técnico, mas famílias cadastradas no portal da família não chegam a 200. O que isso quer dizer? Por que é tão importante que vocês participem ou que vocês façam esse cadastro no portal da família? Porque a partir desse documento, ou melhor, desculpa, desse site, que pode ser acessado tanto em computador quanto no celular, vocês vão ter acesso às notas dos seus filhos, né? Não precisa ir ligar, não precisa, agora também não teria como ir para o campus, mas não precisa ir no campus para saber as notas dos filhos. Vocês também sabem as faltas dos filhos de vocês, tá? Tem como tirar uma declaração de vínculo, caso for necessário, sei lá, para plano de saúde, algo nesse sentido, vocês conseguem tirar nesse portal. E, principalmente, vocês têm acesso aos planos de ensino de atividades remotas. O que são os planos de ensino de atividades remotas? É o plano onde o professor vai colocar que, naquele momento, naquela situação, ele vai tratar quais os conteúdos, quais serão as atividades que valerão nota, qual será o prazo de entrega, como que é, quais são os conteúdos e também o contato do professor. Tá? É importante que vocês façam esse meio de caminho, vamos dizer assim, conversar com o professor e conversar com seus filhos. Extremamente importante também. Tá bom. Uma outra questão muito importante, tá? Desculpa, é a atualização cadastral. O que é esse documento? Alguns pais estão com o cadastro desatualizado. Tá? E o que está acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos? Nós ligamos para os pais, percebemos que está acontecendo algo de errado, ou o filho não está participando das atividades, não está entregando as atividades. Há um pessoal que está ligando para os pais para conversar com eles, para entender o que está acontecendo, se colocando à disposição, indicando qual é o melhor caminho, se é conversar com o pedagogo, se é conversar com a Cíntia, a nossa psicóloga, se é conversar com o Bill, que é o nosso coordenador de curso, que nos ajuda um monte, quebra um baita do coordenador. Aí, só que se vocês estão com o telefone desatualizado e a gente não consegue entrar em contato, fica difícil de conversar com vocês.
A gente até tenta com os alunos e tudo mais, mas às vezes a gente não consegue, tá? Então, depois eu vou disponibilizar essa apresentação, e aí se vocês perceberem, todas as palavras que estão na letra azul, é um link que vocês clicam e vai abrir um cadastrinho ou vai abrir uma tela, seja ela qual for. Tá? Então é importante que vocês façam essa atualização cadastral. Eu até vou copiar aqui e vou colar aqui no bate-papo o link do cadastro para atualizar. É bem rapidinho, quem quiser pode ir fazendo já, sem problema nenhum. Tá bom? Um assunto importante para os pais que têm alunos alojados. Tinham alunos alojados, nossos alunos alojados. Caso ainda tenha material no campus, tá? Caso vocês tenham algum material no campus e queira ir buscar, estamos fazendo plantões de atendimento para vocês irem lá. É só organizar junto com o CISAI, o antigo SEGAI. Tá? Você pode fazer esse agendamento. O Moacir, que é o nosso CISAI agora, no antigo SEGAI, ele participa dos grupos de WhatsApp das turmas, e aí ele consegue agendar um horário para vocês ir lá no campus e fazer buscar os seus materiais, tá? Por que a gente está comentando isso? Porque a previsão das nossas aulas é não retornarem antes de dezembro. E aí tem alguns pais já estão indo retirar, mas se vocês querem, podem ir lá retirar sem problema nenhum. Tá bom? Agora a gente começa um pouquinho a trabalhar um pouco mais a questão das disciplinas e também das novas AERs. Tá? Se vocês entrarem na página da coordenação, toda ela vai estar indicando o atendimento do docente. O que é esse atendimento do docente? No plano de ensino também consta esse documento. Também tem esse atendimento, também tem horário de atendimento. O que é esse horário de atendimento? Por exemplo, aqui temos as turmas eu vou pegar o exemplo da primeira série, mas serve para qualquer turma. Pode ver que cada uma das disciplinas tem um horário, tá? Tem um horário que vai ser o horário de atendimento. Por que a gente está reforçando tanto essa questão do horário de atendimento? É um horário é um horário de atendimento separado, não tem atendimento de duas disciplinas no mesmo horário. O que está acontecendo? A gente está percebendo que os alunos entram no sistema, pegam as atividades, muitos deles fazem as atividades, mas não conversam com os professores nesse horário. Eles ficam com dúvidas, aí às vezes o pessoal conversa conosco, olha, meu filho está com dúvida, meu filho não tá entendendo. E aí a gente sempre questiona. O professor, ele tem um horário para atender vocês, os alunos estão participando desse tira-dúvidas, vamos dizer assim, os alunos estão, aí a gente conversa com o professor, porque a grande maioria dos professores grava esse atendimento, até para disponibilizar futuramente, se for necessário, e relatam que não há uma procura tão grande. É claro que eu entendo que daqui a pouco o aluno tem uma facilidade maior em português, mas tem uma dificuldade maior em matemática, mas o problema é não procurar nenhuma disciplina. Aquela disciplina que o aluno realmente acredita que tem um pouco mais de compreensão, um pouco mais de facilidade, tranquilo. Agora, se está em dúvida, o professor está toda semana lá, e é extremamente importante que vocês conversem com seus filhos no sentido de participarem desse atendimento. Não que ele tenha que participar de todo o horário, das 10 às 11, ou seja lá qual for o horário, mas é importante que ele entre em contato com o professor e, olha, professor, eu não entendi tal dúvida, não entendi tal conteúdo. Agora, também, se o aluno não conseguir entrar naquele momento no atendimento, não seria tão problema assim, desde que ele entre em contato com o professor de outra forma. Tem professores que disponibilizam e-mail, tem outros que colocam WhatsApp. Agora, é importante que o aluno participe das AERs, e extremamente importante, surgiu qualquer dúvida, por mais tranquila que o aluno possa ser, ou às vezes o aluno fica um pouco envergonhado, entre em contato com o professor, eu tenho certeza que todos eles vão tirar as dúvidas dos colegas de vocês, dos filhos de vocês. Tá bom? A questão do estágio, tá? Que envolve principalmente os alunos do terceiro ano, alguns já fizeram ano passado,
Por quê? Porque o aluno que terminou o ensino, o segundo ano, já pode fazer estágio. E aí, o que acontece agora com o estágio? No próximo mês, o coordenador de estágios vai estar entrando em contato com todos os filhos para conversar com ele um pouco mais de calma, para explicar como é que vai funcionar o estágio, tá bom? É importante que você se atenha a algumas situações que aí fogem à nossa regra, ou fogem da nossa mão, que é, por exemplo, neste momento, o aluno menor de idade não pode fazer estágio, não é por causa que o UFC não deseja, mas é uma recomendação do Ministério do Trabalho que aluno menor de idade, entre 16 e 18, não faça estágio. Por isso que a gente acaba não liberando para fazer estágio. Se o aluno for maior de idade, ele já pode conversar com o setor de estágio, igual ele vai entrar em contato, o pessoal do estágio está organizando uma apresentação para setembro, para conversar com esses alunos e já apresentar todas as situações. Sejam elas de como é que é a documentação, como é que é o professor orientador, quem é o professor orientador, tem que conversar com o professor orientador, tem que ver qual é a área que ele vai querer fazer, mas essa questão de estágio está restrita neste momento ao aluno maior de idade, tá? E aí foge um pouco da nossa mão de poder todo mundo fazer o estágio nesse momento. Por favor, pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, vão anotando que depois a Cris e o Macir repassam essas dúvidas para vocês, que a gente responde no final, tá certo? Bom, o que são as atividades de ensino remotas? Vejam, lá em março, quando a gente saiu, e eu já peço de antemão desculpa por às vezes estar sendo repetitivo, mas é algumas situações que são necessárias, que devem ser repetidas diversas vezes. Por quê? Lá em março, quando a gente saiu, quando a gente houve a, a liberação para os alunos irem para casa, e aí logo em seguida a oferta das atividades de ensino remotas, havia um entendimento que a gente voltaria no máximo em junho, acredito. Eu, quando eu disse lá em março, passei de sala em sala avisando que os alunos estavam liberados, eu tinha certeza que ia ser em junho, julho, sei lá, que a gente voltaria. Não é o que está acontecendo, tá? E por isso que a gente chamou essa reunião para conversar com vocês. Por que que não é o que está acontecendo? A gente tem a previsão de não voltar. Torço muito que seja descoberta uma vacina e retornamos antes, mas até dezembro é atividade de ensino remota. Tá bom? O que é atividade de ensino remota? Ou são as aulas virtuais, que muitos professores estão aderindo, tá? E aí agora, a partir de conversa com alguns pais que a gente está conseguindo entrar em contato, também vamos ofertar a retirada de material impresso no campus, que é uma definição que a gente está se organizando ainda e que vamos divulgar um calendário de retirada lá no campus, no mês de setembro, na nossa página oficial, no portal da família e encaminhar para os alunos também. Tá bom? Agora, reforço. Por que a gente está trazendo essa reunião e por que a gente está comentando isso? É porque a gente tinha uma regulamentação que dizia o quê? Que no retorno das aulas presenciais, o aluno poderia recuperar aquele conteúdo. Né? Agora, o que acontece? Se pensava que voltaríamos em junho. Daria tempo para a gente voltar para a sala de aula normal, o aluno recuperar aquele de março até junho, março até julho, recuperar o conteúdo. Vejam que agora a gente vai voltar, ou melhor, não volta até dezembro e não sabe se volta em janeiro. Depende de questões de normatização de legislação que foge à nossa mão, questão de Estado, município e também federal. Não havendo a possibilidade de abrir o campus presencialmente, não há como o aluno recuperar todo o conteúdo de março até janeiro, até dezembro. Por isso que é extremamente importante que, neste momento, vocês conversem com seus filhos, tá? No sentido de aquele que não está fazendo, começar a fazer, tá? E aquele que fez uma parte, parou em outra, tente recuperar esse conteúdo. Converse com a coordenação, converse com o seu filho. É importante que você converse com o seu filho, no sentido de que ele participe das atividades, tá? Ele tem que participar das atividades. Por que a gente fala isso? Porque não tem como o aluno conseguir recuperar tudo que a gente está
sendo entregue para os alunos, todas as atividades que estão sendo feitas, e vejam que não é só nós que estamos fazendo isso, não é só o IFC Santa Rosa do Sul, é todo o IFC, é todo o IFSC, são as escolas estaduais, são as escolas municipais, também estão nesse mesmo processo, então não é algo que só o Santa Rosa do Sul está fazendo, né? Essa dificuldade é geral, é um momento atípico que a gente nunca viveu, que precisam de adaptações. Quais são essas adaptações? Havia uma normativa até antes que liberava a possibilidade do aluno fazer depois, só que essa nova normativa que foi aprovada na quinta-feira passada pelo Conselho Superior do IFC diz o quê? Que o aluno tem que participar, ele pode, claro, vejam, aquele aluno que não participou não precisa fazer tudo de uma talagada só, ele vai aos poucos, conversando com os professores e entregando as atividades, tá? Agora, realmente, é muito importante que vocês conversem com seus filhos no sentido de que façam as atividades. Tá? A partir de segunda-feira, começa um novo período de atividade de ensino remoto, que vai do dia 28, do dia 31 de agosto até 27 de novembro, um trimestre todo, né? A gente faz um trimestre todo, que vai ser um pouco mais tranquilo para eles acompanharem, e também aquele aluno que não conseguiu fazer, para tentar recuperar aquelas atividades que não fez. Não evitem a sobrecarga. Agora, ele vai ter até o calendário do ano que vem, as nossas aulas estão previstas para irem até março do ano que vem, então, ao longo desse período, ele precisa conversar com os professores para retomar essas atividades, aqueles que não estão fazendo. Aqueles que têm alguma dificuldade, seja ela qual for, entre em contato com o campus, né? Explique para o campus o que está acontecendo, né? Qual é a dificuldade que está tendo, ou converse com os regentes de turma, os professores regentes de turmas. Todas as turmas têm regentes, que são os professores regentes. Todas as turmas têm líderes de turma. Esse pessoal está fazendo um baita de um trabalho muito legal. E converse com ele, olha, eu já recebi algumas devolutivas de líderes de turma, de que o colega está com alguma dificuldade, tá? E aí repassa para nós que nós tentamos, de alguma forma, adequar. Tá bom? Importante, reforço isso. Devem participar. Tá? A partir de agora, eu tento apresentar para vocês um pouco das mudanças que ocorreram. Eu reforço, antigamente era uma metodologia, agora é uma nova metodologia, até porque não há como, nesse espaço-tempo, do aluno recuperar tudo que aconteceu lá atrás, se ele não fizer as atividades. Tá bom? Os alunos do segundo e terceiro ano não têm tantas disciplinas práticas ou que a gente não consegue ofertar, tá bom? Agora, aquelas disciplinas que a gente não consegue ofertar agora, porque precisa de alguma prática, elas serão ofertadas assim que a gente voltar para a presencialidade. Torço que seja em janeiro, quando é o retorno das aulas. A gente tem um retorno de aula lá em janeiro. Torço muito, desejo muito que a gente consiga voltar em janeiro. Voltou a presencialidade em janeiro, a gente vai fazer um trabalho de adequação de carga horária, horas, aulas, para ofertar alguma disciplina ou algum conteúdo prático que ficou em aberto. Tá bom? Aqueles estudantes que não possuem acesso ou têm alguma atividade, ou não possuem acesso às atividades remotas, porque a gente está trabalhando muito nas atividades remotas focadas no SIGA, em YouTube. Os professores estão fazendo baita, tem professores, todos os professores estão fazendo ótimos vídeos, preparando podcast, preparando material para enviar para os seus filhos. E aí eu reforço novamente a questão de participar das atividades quando tem dúvida, dos atendimentos, quando tiver dúvida, tá? E a gente está encaminhando pela internet, pelo SIGA. Se você está cadastrado no portal da família, você vai conseguir acompanhar tudo isso lá, tá bom? Agora, nesse contato que a gente está tendo com alguns alunos que estamos ligando, alguns alunos estão relatando a dificuldade no sentido de comunicação de internet. Tá? Agora, como eu comentei anteriormente, vamos elaborar um calendário de retirada de materiais a cada 15 dias, a princípio. Os pais vão lá no campus, retiram, depois de 15 dias voltam, devolvem o material e retiram outros.
é uma possibilidade que a gente está trabalhando, discutindo com o campus, com os professores, com a parte pedagógica, para enfrentar essa dificuldade de alguns colegas que não têm acesso à internet. Tá? Volto a repetir, está com alguma dificuldade, entre em contato com os colegas, entre em contato com os professores, com a parte pedagógica, para a gente tentar entender o que está acontecendo e tentar dar uma ajuda. Tá certo? No caso do estudante que participou das atividades, mas não foi aprovado em todos os componentes. Tá? Alguns alunos já sabem, ou já, porventura, pegaram dependência. O que quer dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Seguindo alguns parâmetros que ainda serão definidos em reunião do conselho, do colegiado de curso, conselho de classe e reitoria, a gente vai aumentar um pouco as disciplinas que o aluno poderá ficar em dependência. Né? Por exemplo, o aluno está no segundo ano, ele vai para o terceiro ano e fica em dependência em algumas disciplinas. É claro que não há como a gente fazer isso com muitas disciplinas, tendo em vista a carga horária de docente, salas de aula, né, alojamento e tudo mais. Então, por favor, pais, converse com seus filhos no sentido de que eles precisam voltar a fazer atividades, ou quem não está fazendo, converse com o professor no sentido de começar a fazer essas atividades. Tá? Agora, aquele aluno que não fez nenhuma atividade até agora, tá? Pode fazer a partir de agora, ele deve fazer, não é que ele pode, ele deve fazer. Tá? A partir de segunda, a gente começa uma nova oferta, ele vai se enquadrar nessa nova oferta, e aí ele vai conversando com coordenação, a gente vai fazer um plano, tentar fazer um plano de adaptação, e ele vai retomar todos aqueles conteúdos que os professores já ofertaram em outros momentos, e vai começar a trabalhar na entrega desses materiais. Como é que a gente verifica, ou melhor, como é que a gente dá presença para o aluno? Através das atividades que ele faz e entrega para os professores. Tá? E aí, o pai que tem acesso ao portal da família vai conseguir ver se o filho tem quantas faltas tem, qual é a nota, né? E se está com alguma dúvida, conversar com o professor também, tá bom? Repito, o aluno não fez nada, não tem problema nenhum. Ele volta a fazer agora as atividades, conversa com os professores, a gente vai tentar fazer um plano de adaptação para atender esses alunos. Por que a gente está fazendo isso? Porque havia antigamente aquele pensamento de que as aulas voltariam em um período mais curto. Não é o que está acontecendo, não é o que vai acontecer, e por isso que a gente está fazendo essa reunião para tentar conversar com vocês no sentido de que precisa participar das atividades de ensino remotas. Vejam que isso é uma atividade, as atividades de ensino remotas não é algo que só nós estamos ofertando. Estado, municípios, outros institutos, outras escolas particulares também estão trabalhando nesse sentido. Estudantes com dificuldade de aprendizagem serão acompanhados periodicamente. Na verdade, aquele aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem já passou pelo atendimento, seja ele do AEE, que é a da Luana, seja com o atendimento da Cíntia, do Moacir, da Mariluce, esses alunos já estão em acompanhamento. Agora, algum aluno não estava fazendo e necessita de acompanhamento, é muito tranquilo vocês conversarem com eles. Quem já conversou com eles sabe que é muito tranquilo de conversar. As meninas e o Moacir são pessoas extremamente abertas, tentam conversar, levar para o melhor caminho. Então, por favor, se está com alguma dúvida, alguma dificuldade de aprendizagem, converse com esses pedagogos que a gente tem, com esses colegas que a gente tem, com a Cíntia, que é a nossa psicóloga, que continua fazendo atendimento, tá? Um atendimento online, não, a gente não tem atendimento presencial, o Moacir, para a gente tentar ver uma solução ou uma forma de auxiliá-los. Tá? Os estudantes terão direito à reavaliação trimestral, da mesma forma que ocorria na presencial? Sim, os alunos, como são alunos de alunos de segundo e terceiro semestre já sabem como é que funciona a reavaliação, da mesma forma que anteriormente. A reavaliação funcionará da seguinte forma: aquele aluno que entregou uma atividade avaliativa durante o trimestre poderá fazer a reavaliação. Tá? Então é importante que os filhos façam a reavaliação, façam essas atividades, não só uma.
mas todas as atividades. E quando tem dúvida, participe do atendimento que os professores ofertam durante a semana. Tá? O aluno fez a reavaliação, teve uma nota acima de 7, então, ou melhor, a nota dele foi melhor do que a anterior que ele fez, essa nova nota vai para o boletim, isso já acontecia antes, é o mesmo funcionamento, só que agora, como a gente está nesse momento de contabilizar a frequência através das avaliações, entrega das atividades, e aí também o aluno fez a reavaliação, tirou uma nota positiva, terá sua frequência homologada, tá bom? Os estudantes terão direito ao exame final, da mesma forma que acontecia presencialmente, e aí agora eu preciso fazer uma diferenciação, pensando no futuro. Vejam, que há duas possibilidades de o exame ocorrer. Presencialmente, se a gente voltar para as aulas presenciais, vai ocorrer como era antigamente, né? A gente vai fazer o exame vai ocorrer, independente se for AR ou presencial, ele vai ocorrer, tá? A gente vai divulgar tranquilamente. A principal diferença é o quê? Principalmente pensando nos alunos de terceiro ano, há uma legislação que trata da questão educacional, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e diz seus N artigos diz o quê? O curso, ou a série, tem que cumprir 200 dias letivos e uma carga horária X, tá? Em meio à pandemia, os governos abonaram a questão dos 200 dias letivos. A gente não precisa cumprir esse ano, mas precisa cumprir a carga horária da disciplina. Isso quer dizer o quê? O aluno algumas disciplinas vão terminar um pouquinho antes, provavelmente vão terminar um pouco antes. O professor fez a avaliação, algum aluno ficou em exame, ele não vai precisar esperar aquela semanada de exames. Ele já vai poder adiantar e fazer o exame um pouco mais cedo. Isso é importante, talvez, para os alunos do terceiro ano, que já realizaram estágio, já defenderam, já vão poder, daqui a pouco, dependendo da nota, sair um pouco antes. Agora, se porventura o aluno ficou pendurado, vamos dizer assim, ele vai ter que aguardar daí o conselho de classe, que aí a gente vai discutir e tratar de todas as questões, sejam elas de participação nas aulas, de entrega de materiais e de N outros fatores que contam. Tá? E aí, essa é a única diferença da questão dos exames finais. Agora, quais são as possíveis implicações que o estudante, que por algum motivo não puder aderir às atividades de ensino remotas? Veja que o campus está ofertando uma forma online, né? E aí é importante destacar o aluno, a gente tem um sistema acadêmico, que se chama SIGA, tá? Independente de ele estar fazendo ou não as atividades, se ele entrar no SIGA dele agora, ele vai ter todas as atividades que os professores vêm desenvolvendo ao longo do ano. Desde a primeira atividade de ensino remoto até agora. Todas elas vão estar no SIGA. Aí o aluno pode acessar a qualquer momento, nesse momento. Além da questão da internet, a gente está tratando e vai divulgar para os alunos e no nosso site a questão também da entrega de material impresso. Agora, aquele aluno que porventura não participou de nenhuma atividade remota, aí não tem como a gente progredir ele. Tá? O que quer dizer isso? Pode ser que seu filho no ano que vem continue no terceiro ano ou no segundo ano. Por isso que a gente chamou essa reunião, tá? Porque houve uma mudança na normativa das AECs, e por isso que é importante, por isso que é importante que vocês conversem com seus filhos. Na semana que vem a gente vai marcar uma reunião com os líderes de turma, que é o que a gente normalmente faz com os líderes de turma, para também explicar essas novas mudanças, que é importante a gente ter essa conversa com eles também, tá? Explicar principalmente também a questão do estágio também, trabalhar com essa questão, e também tentar demonstrar para eles, e aí eu peço a ajuda de vocês, no sentido de demonstrar a necessidade deles participarem das atividades. Eu acabo sendo muito repetitivo nessa situação, na participação, é porque é muito importante que vocês participem, tanto das atividades, tentando ajudar eles, quanto cobrar também.
né? Está participando, não está participando, né? E eu tenho um filho pequeno, tá, também recebendo atividades de ensino remotas, e eu sei como é difícil também essa situação de chegar em casa, trabalhar, desenvolver suas atividades e também atender os alunos ou conversar com os alunos, ainda mais agora, talvez com os adolescentes. Mas a gente está vivendo um mundo tão atípico, uma situação tão atípica, tão diferente, que a gente não tem uma solução pronta, em nenhum país houve uma solução pronta para isso, que é necessário que a gente se una, sente, converse, tá? Se está com alguma dúvida, nos procure, que a gente vai tentar ver o que está acontecendo, tentar mudar alguma coisa, no sentido de que o aluno precisa terminar os seus estudos. Agora, só também, nós não conseguimos só nós ofertarmos material impresso ou atividades online, só nós desenvolvendo essas atividades não basta. É necessário que o aluno participe. Se está com dúvida, procure o professor e também os pais tentem conversar com seus alunos para que eles façam as atividades. Tá bom, pessoal? Trouxe aqui um pouco para vocês um prognóstico do que será o nosso próximo calendário, o nosso calendário atual. O calendário 2020 não terminará esse ano, ele terá aulas até março do ano que vem. Por que ele tem aula até março? Porque o nosso curso é integrado, ele tem além das disciplinas propedêuticas, português, matemática, história, tem também todas as disciplinas técnicas. E para o aluno se formar, receber o diploma, além de ter aprovação nas disciplinas propedêuticas, ter aprovação nas disciplinas técnicas, precisa também receber, melhor, fazer o estágio e ter aprovação. E a partir disso que ele vai conseguir obter o título. Tá? E aí a gente colocou algumas datas aqui para vocês terem uma ideia. Não se preocupem, que a gente vai publicar esse material na nossa página, provavelmente amanhã, e encaminhar também pela Portal da Família. Aí vocês ficam um pouco mais, conseguem ter também um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo no nosso calendário. Eu vou aproveitar e incluir a questão da reunião de pais, que eu acabei não colocando aqui, que a gente vai fazer uma reunião de pais após o conselho de classe. Claro que não vai ser aquela reunião presencial que vocês estão acostumados, mas é uma reunião para vocês tentarem conversar um pouco mais com os professores, né, ou com a parte pedagógica, se for necessário, para vocês também terem esse contato com os professores, tá bom? A partir desse momento, eu deixo aberto se alguém... Eu sei que a Cris e o Moacir não estão nas dúvidas, a gente vai tentar responder para vocês, tá? Eu vou deixar aqui o contato. É o meu contato, tem o e-mail e tem o WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, talvez eu não consiga responder na hora, mas ao longo do dia eu tento responder. Ou pelo menos encaminhar. Olha, a sua dúvida, você conversa com a pessoa, com o Moacir, no contato tal, a gente pode conversar com a Cíntia, pode conversar com o Bill, que é o nosso coordenador do curso técnico, tá? Tem o contato também na secretaria, porque às vezes precisa de algum documento, e aí estão todos os contatos aí, tá bom, pessoal? E aí agora a gente abre para as dúvidas, e aí a Cris e o Moacir vão passando as dúvidas, aí eu peço que vocês vão colocando as dúvidas no chat, e a gente vai tentar responder elas ao longo dessa reunião. E assim, mesmo que amanhã vocês lembrarem de alguma dúvida, encaminhe um e-mail para nós, pode mandar para mim, para a Cris, a Cristina Quartiero, que é a nossa coordenadora geral de ensino, para o Bico, que é o coordenador do curso técnico, para o Moacir, tem o contato das gurias do atendimento pedagógico, pode mandar um e-mail, não tem problema nenhum, que a gente vai tentar o mais rápido possível dar alguma resposta, ou pelo menos dizer, olha, a gente está tratando o assunto, vai ser feito tal encaminhamento, ou tentar fazer algum encaminhamento. Tá bom? Certo, boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu começo ou se o Moacir começa. Tem uma série de questões aqui que foram
colocadas, escritas aqui no chat, e a gente vai falando e vai respondendo, né, com a ajuda do Cristiano. Quem sabe a gente começa por ti, Cris, aí o Moacir vai riscando que já foi respondido, e no final a gente passa para ele. Tudo bem. Eu tenho aqui anotado, são várias questões, principalmente do terceiro ano e do estágio. Os pais preocupados, como fica a situação do terceiro ano com relação à formação, à formatura. O terceiro ano conclui as atividades esse ano só com as AERs ou só após completar presencialmente? Aí vejam, talvez o Bill que possa nos ajudar agora, que no terceiro ano não tem tantas atividades práticas, tá? Tem que talvez tentar dividir a pergunta em dois caminhos. Antes de dividir, não, a gente não consegue terminar as atividades dos alunos antes de dezembro. Vai se estender para o ano que vem. Tá? Não tem como não parar, não tem como dizer para vocês que em dezembro vai terminar o calendário normal, como era antigamente. Não, isso não vai acontecer. Ele vai se estender para o próximo ano, e aí eu não sei lhe dizer se a gente vai continuar em atividades de ensino remotas ou vai continuar na presencialidade. Isso a gente só vai conseguir responder para vocês lá por final de novembro, início de dezembro, porque não depende só do IFC essa decisão. É uma decisão que leva em conta todas as legislações municipais, estaduais e federais e algumas outras situações, por exemplo, o transporte de alunos, que a gente depende bastante, e outras situações. Então, voltou, independente se voltar para presencialidade ou continuar em AER, nós não voltamos, não termina esse ano o terceiro ano. Certo. Muitas questões, muitos questionamentos, Cristiano, sobre o estágio, né? Perguntas assim, ó, a minha filha fez o estágio em janeiro, é de menor, como fica nesse caso? Né? Minha filha está no terceiro ano, está realizando todas as atividades e já fez o estágio em janeiro. Como fará para defender? São duas situações. Os que já fizeram o estágio, como vão fazer para defender? E aqueles alunos, né, que tu, inclusive, já comentasse, aqueles alunos que não fizeram o estágio ainda, quando ele vai poder se realizar? Tá, então vamos dividir de novo a pergunta em outras duas. Aquele aluno que já fez o estágio, esse está mais tranquilo, bem sincero. Está mais tranquilo, por quê? A defesa, o que ele vai ter que fazer? Ele já fez o estágio, se ele já concluiu toda a carga horária do estágio, o que ele vai fazer? Vai procurar o professor orientador, que com certeza ele já tem, vai conversar com o professor orientador, fazer toda a documentação, o relatório de estágio, defender tudo certinho. O orientador de estágio vai conversar com o setor responsável e vai marcar uma defesa online, que nem essa, uma reunião que nem essa que a gente está fazendo, que eu estou gravando, a reunião vai ser gravada e vai ser arquivada. O aluno que já fez estágio, já fez toda a carga horária de estágio, é bem tranquilo defender online, não tem problema nenhum, a gente marca uma defesa, é uma defesa como se fosse presencial, só que online, bem tranquilo. Agora, o aluno que não fez estágio, e aí a gente também divide em outras duas categorias. Primeiro, maior de idade, pode fazer estágio, não tem problema nenhum, pode ir lá procurar documentação, procurar professor orientador, procurar CGEX, tá? Que vai poder fazer o estágio sem problema nenhum. Tem que procurar a empresa. No nosso site tem toda uma relação de empresas já conveniadas que pode fazer o estágio, tem alguns documentos, tem todas as orientações para fazer o estágio, tem na página da extensão. Tá? Bem tranquilo. Se já terminou, vai poder fazer online, não tem problema nenhum. Agora, o aluno menor de idade, neste momento, por recomendação do Ministério do Trabalho, não pode fazer estágio, e aí foge da nossa alçada, não tem como liberar. Ele vai ter que aguardar até o momento que essa recomendação cair, e aí a gente volta a fazer a análise do estágio, ou melhor, ele não vai poder fazer o estágio. Agora, se ele não fez, ele terminou o ensino técnico, tá? Terminou as aulas médio, técnico, e não fez o estágio, a gente não tem como liberar o diploma, porque ele não cumpriu uma parte
da etapa. Uhum. Quem está responsável pela organização dos estágios? Nesse momento, o responsável pelo setor é o Maurício. O Maurício está de licença, então quem é o substituto dele é o Michelangelo, o professor Michelangelo. Mas assim, pode mandar um e-mail para mim, ali para o DEP, que aí eu vou dar todos os encaminhamentos para vocês nessa questão do estágio. Aquele aluno que é menor, o que ele já pode fazer? Claro, a gente não tem previsão de quando é que essa normativa, esse documento do Ministério do Trabalho vai cair. Mas assim, o aluno que é menor, o que ele pode adiantar já é já ir procurar uma empresa, só que ele não vai poder fazer o estágio nesse momento, mas ele pode procurar a empresa, já pode conversar com o professor para ver quem que ele acha que pode ser o orientador dele, e aí já pode ir providenciando a documentação. E aí é o momento que cair essa normativa, essa recomendação, ele já pode entrar em estágio. Sim. Mais uma pergunta sobre o estágio. Meu filho entregou o trabalho de estágio em março para correções, até agora não teve retorno do professor sobre o mesmo, para poder defender por vídeo. Tá, aí então, casos mais pessoais, aí reforço, anote meu e-mail, entre em contato comigo, ou WhatsApp, deixa eu voltar ali na tela, deixa eu voltar aqui, daí fica mais fácil para vocês enxergarem. Pode mandar um e-mail para o DEP, ou mandar um WhatsApp, e aí, na medida do possível, a gente vai conversar para ver o que está acontecendo. Tá? Pode ficar tranquila que daí a gente tenta ver o que está acontecendo. Ou tentar entrar em contato com o próprio professor, né, Cristiano? Uhum. Né, com o próprio professor orientador que recebeu, olha, professor, mandei o meu estágio, mandei o meu relatório, como tá, já foi corrigido, eu quero defender, né, faça o questionamento com o orientador também, né. Sim, sim. Importante. A gente sempre, quando a gente está na presencialidade, né, muitas coisas a gente adota ver para trás o que acontecia e tenta adaptar. Né? O que a gente sempre fala? Primeira situação, converse com o professor orientador, olha, professor, eu quero defender, eu posso defender, a gente pode fazer defesa online e tudo mais. Enfrentou alguma dificuldade? Nos procure, que daí a gente vai tentar ver o que está acontecendo, ou fazer uma intermediação. Mas assim, todos os professores, todo o nosso corpo de professores, de servidores, é bem tranquilo de conversar, eu acho que pode conversar com ele. Primeira situação, converse com o professor e depois, não deu certo, a gente pode conversar. Uma dúvida aqui que foi mencionado também, que é relacionado a isso, sobre as dúvidas de atendimento. Tem alunos que trabalham e vai conversar com o professor no e-mail ou WhatsApp, ele demora 2, 3, 4 dias para responder. E como fica? Aí a gente vai... Pessoal, também, vejam, dependendo de quem for o professor, tem professores que têm 15 turmas aqui no campus, né? Alguns professores. Alguns professores têm um pouco menos de disciplinas. Mas assim, vejam que eu acho que 2 dias não é um tempo tão longo assim para dar uma resposta. Tá? E aí, por exemplo, correções de provas, se não me engano, são 15 dias úteis que o professor tem para devolver. Primeira coisa, reforça o e-mail, reforça esse contato com o professor. Né? E aí, qualquer coisa, pode conversar com o Bill, que é o coordenador de curso, ou com a CGE, e aí a gente conversa para ver alguma coisa, né, para ver o que está acontecendo também. Nós também tivemos professores que entraram de atestado porque ficaram doentes, de Covid, de outras situações. Né? Tem professores nós tivemos 2 professores que entraram em licença maternidade. Então, às vezes acontece alguma coisa que também complica a devolutiva no mesmo momento. Então, reforce primeiro esse contato com o professor, veja o que está acontecendo. Tá? Antes de conversar com a coordenação, com o CGE, converse com o professor regente. O professor regente é aquela pessoa que todas as turmas já têm o professor regente, daí talvez esse professor regente consiga fazer esse meio de campo para ver o que está acontecendo e dar essa resposta. Tá? Esses encaminhamentos são os primeiros necessários. Inclusive, teve professores, né, que
ficaram doentes durante esse período, tiraram, tem um atestado, né? Então a gente não sabe a situação do professor no momento que ele não tenha respondido o e-mail ou o WhatsApp, né? Com relação às aulas práticas, o que é a melhor forma de ensino, né? Concordamos. Tem algum plano de ação para isso? As aulas que são essencialmente práticas, precisam da prática, elas serão ofertadas na volta da presencialidade. Não tem como a gente ofertar se elas pudessem ser ofertadas em atividades remotas, já teriam sido ofertadas. Então, assim que puder, assim que a gente voltar para a presencialidade, a gente vai tentar organizar um calendário de oferta dessas disciplinas. E aí, daqui a pouco, algo que a gente tem que ter em mente também, supondo que quando volte a presencialidade, pode ocorrer da gente ter também um ensino híbrido. O que seria esse híbrido? Uma parte do conteúdo que pode ser trabalhado em atividades de ensino remoto será trabalhado, tá? Até para a gente conseguir adequar os horários para a oferta dessas atividades práticas. Tá? Mas as práticas só serão ofertadas quando houver presencialidade, que esperamos que seja logo no início do ano. Deixa eu me achar aqui. Uma pergunta da Andréia: se meu filho decidir não voltar, ele está no 2º ano e ele terá que recomeçar do 1º ano? Se eu entendi bem, assim, por normativa, nenhum aluno, independente de escola, pode regredir. Se ele está no 2º ano, matriculado no 2º ano, se ele estava no 1º, passou para o 2º, ele vai frequentar o 2º ano. Tá? Agora, tem que ver as implicações que isso pode acontecer. Por exemplo, se o aluno está recebendo algum tipo de auxílio, ele terá que devolver, seja lá o pai ou auxílio inclusão digital, né? Tem todas essas questões. E também, principalmente, se é menor de idade, tem a questão do Ministério Público e do Conselho Tutelar, que neste momento o Conselho Tutelar, por exemplo, não estava cobrando, mas a gente fez um questionamento para eles, a reitoria ia fazer um questionamento com o promotor para ver qual seria o encaminhamento de ser feito. Até a presencialidade, nós éramos obrigados a informar quando o aluno atingia X dias de falta para o promotor público, para a promotoria ou não. Agora, especificamente, se o aluno está matriculado no 2º ano, não voltou, ano que vem ele vai fazer o 2º ano de novo, não vai voltar para o 1º, isso é tranquilo. Certo. As notas das atividades feitas até então, certo, não estão sendo lançadas no SIGA, pois só tem as notas do início do ano lá. Pessoal, isso é bem tranquilo. Por que a gente estava adotando era uma estratégia, de certa forma. Não sei se era ideal, mas era uma estratégia, no sentido de que não lançar as faltas e notas, porque até aquele momento não era obrigatório o aluno participar. Tá? E aí a gente estava com medo, certo receio, de deixar o aluno um pouco mais temeroso, ou o aluno um pouco ver as notas e ficar com medo, de certa forma. Tá? Agora, como mudou a normativa e o aluno tem que participar, os professores estão atualizando, vão estar atualizando esses lançamentos, pode ficar tranquilo. Pelo que eu pude perceber, o pai deve ter acesso, o responsável deve ter acesso ao portal da família, e eu acredito que ao longo desse mês todas as notas e faltas vão estar presentes no sistema. Até porque somente agora nós estamos fechando notas do 1º trimestre, né, Cris? Sim. Então, embora o ano ele já tenha se adiantado muito, nós estamos apenas no 1º trimestre, né? Então, fechando essas notas. Então, essas notas, elas com certeza, elas vão aparecer no sistema. Pergunta. Vejam que, deixa eu só fazer a questão do trimestre. Normalmente, os trimestres, a escola, o campus trabalha com trimestre. Na verdade, o instituto todo trabalha com trimestre. A cada 3 meses, em média, a gente faz uma semanada de prova, tem as provas, tem a reavaliação, tem o conselho de classe, tem a reunião de pais. Esse período de pandemia,
A gente não conseguiu fazer isso. O que ficou? Ficou um trimestrão, vamos dizer assim, um trimestre, o primeiro trimestre ficou maior, o segundo e o terceiro vão ficar um pouquinho menores. Mas agora eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil até para os alunos compreenderem o funcionamento, porque a gente vai fazer certinho um trimestre. Vai começar agora dia 31, vai terminar dia 27 de novembro, que é um trimestre. Fica mais fácil também, nesses 3 meses quase, os professores distribuírem o conteúdo, os alunos participarem com tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade, e também aqueles que não estão fazendo as atividades retomarem, ou que fizeram algumas e não fizeram outras, tentar retomar essas atividades, entregando as atividades. Certo. Outro questionamento, Cristiano. Em janeiro terá a realização das provas do Enem. Como ficará essa recuperação? Pessoal, aí pode, não tem o que a gente fazer. Eu acho que não é janeiro. Se eu não me engano, vai ser março ou abril. Eu até já pesquiso aqui. Houve uma mudança no calendário das provas do Enem. Até no anos anteriores era em janeiro. Se eu não me engano, agora vai passar para março ou abril. Agora, vejam que, assim como nós, escolas do Estado, do município, ou outras instituições de ensino, estão seguindo um fluxo e não tem o que a gente alterar, não tem como a gente atropelar algumas disciplinas em favor de outras. Tá? A gente vai tentar fazer o melhor possível. Os professores fazem o melhor possível. Os professores estão... Por isso que é importante a participação dos alunos nos atendimentos. Para que tenha alguma dúvida, principalmente no terceiro ano, tem alguma dúvida do conteúdo, já pode conversar principalmente com esse professor, então, a dúvida aqui é do ensino do Enem, conversar com os professores do ensino médio, e já ir tirando essas dúvidas, tá? Tá pesquisando, Cris? Tô. Eu vou dar uma guardadinha, então. Não, pode fazer a pergunta, daí a gente vai... Tá. Como as aulas irão se estender no próximo ano, então não terá nova turma de primeiro... Tem várias perguntas referentes ao primeiro ano, né? Como vai ser a entrada de novos alunos, né? Estão perguntando se não vai ter uma nova turma de primeiro ano, foram 2 perguntas nesse sentido, e se tem previsão de prova para seleção para os novos alunos do primeiro ano. Pessoal, sim, haverá turmas novas, com certeza, até porque a gente precisa, é um ciclo, né? O pessoal do terceiro sai, entra uma turma nova do primeiro, a gente precisa manter esse ciclo. São 2 diferenças esse ano. A diferença principal é, as 2 diferenças, as 2 são importantíssimas. As aulas do próximo ano letivo, 2021, só irão começar em abril, tá? Tem que primeiro terminar o calendário de 2020 para começar o 2021. A previsão é de início lá em 2021. Uma outra informação importante que a gente já sabe é que, diferente de anos anteriores, não haverá prova neste ano. A seleção continuará tendo cotas, sejam elas escola pública PPI, baixa renda, seja ela qual for. A diferença é que neste momento, nesse processo, ele será por sorteio. Tá? Veja, que a gente não pode ter aula presencial, também não tem como a gente aplicar as provas no campus, até porque, em média, temos em torno de 400, 500 alunos fazendo a prova, candidatos fazendo a prova. Mas o primeiro ano vai existir, com certeza. Ele só vai alterar um pouco o início dessa prova. Desculpa, o início do calendário letivo. Tem um questionamento aqui, eu não entendi direito, tá assim, pode voltar o calendário? Ou, de repente, eu acho que é no sentido de cancelar o ano letivo e retornar o ano que vem. Talvez a pessoa, se a resposta que eu for dar não for essa, então peço que refaça a pergunta. Mas não há a menor possibilidade da gente cancelar o ano letivo. Não é só nós. Veja que nem nós, nem o Estado, nem os municípios, nem os outros estados estão fazendo isso. Então, não vejo como. Até porque toda a normativa legal que está sendo produzida pelo governo, no sentido de legislar
para dar condições do funcionamento das escolas, nos abrem a possibilidade de continuar e validar. Às vezes a gente recebe algumas perguntas, esse ano vai valer? Vai valer, normal, sem problema nenhum. Desculpa, as provas a princípio serão em janeiro mesmo, 17 e 24 de janeiro, do Enem. Outro questionamento. Seria possível as aulas via vídeo chamada serem definidas horários e os próprios professores dando aula? Eu acho que, de repente, esse pai ele não viu ali aquela, né, naquela parte dos atendimentos, Cristiano. Anotei que algumas vieram material e vídeos de outros professores dando explicação sobre o conteúdo apresentado. Vejam, aí eu não, vou ser bem sério, eu não vejo problemas em se o conteúdo apresentado, se o vídeo apresentado é de qualidade. Tem muitos professores nossos que estão fazendo, tá? Porque vejam, produzir um vídeo não é algo simples também. Depende de equipamento, depende de material, depende de conhecimento para editar o vídeo. Tá? Agora, além disso, normalmente em sala de aula presencial, nós utilizamos também de vídeos. Há vídeos ótimos, muito bons, que tratam de diversos assuntos de conteúdo. Eu realmente não vejo problema no sentido de ofertar vídeos. Agora, o problema está no ofertar algum vídeo que não é de qualidade, que eu realmente não acredito que esteja acontecendo. Tá? Agora, você pode, o aluno pode conversar com o professor e explicar que ele daquela metodologia não está entendendo. Ou pode conversar com o regente de turma também. Não há problema nenhum. Ou se não deu nada disso, deu certo, sei lá, conversa com um cara bem aberto para conversar. A Cris também, bem tranquila para conversar sem problema nenhum. Até porque durante as conversas com o Grêmio Estudantil, né, que nós estávamos vendo quais seriam as melhores técnicas, né, para estar desenvolvendo essas aulas remotas, os alunos apontaram que não necessariamente poderia ser um vídeo do professor, né? Muitos professores fazem, eles apontaram que poderia ser de outro vídeo, desde que contribuísse para a aprendizagem, né? Se o professor achasse que aquele vídeo contribuísse para a aprendizagem. E também tem o momento dos atendimentos, que quando procurado, quando o aluno entra no atendimento, né, naquelas salas ali que o Cristiano tinha mostrado logo na apresentação dele, naquele espaço, o professor, ele esclarece pessoalmente todas as dúvidas. Então, todos os professores, eles dispõem de um período durante a semana para fazer os atendimentos. Né? Sim. Aqui eu consegui colocar agora no terceiro ano. Viu que sempre que tu quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Viu que é nosso coordenador de curso, pode ficar à vontade também. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho da tela aqui. Boa noite, Bilk. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom estar nessa reunião com vocês aí, porque a gente esclareceu algumas dúvidas, né? A gente fica na ansiedade. Eu vou pegar a fala aqui de uma mãe, eu acho que é uma mãe de aluno, né? A Ana Marques. Essa realidade, a gente não gostaria de estar enfrentando essa realidade agora, mas estamos que encarar da melhor forma. E todos, eu posso falar pelos colegas, né, a equipe da coordenação, todos os colegas, professores, direção, todos nós estamos empenhados mesmo em fazer o melhor. Né? Nós estamos evoluindo, né, é um momento novo para todos nós, então, com certeza, algumas falhas acontecem, mas tenho certeza que a equipe e todos os professores estão tentando fazer o melhor. O que é necessário nessa hora também, que é muito importante, até vocês visualizando essa planilha que está aí. Tem algumas perguntas que foi colocado antes, né? A filha ficou em dependência e está acontecendo ou não. Essa planilha, pessoal, é compartilhada, ela fica à disposição de vocês, todas as planilhas, todas as ARs que foram oferecidas até agora, está no site do campus, bem fácil de achar. É só ir lá em curso técnico em agropecuária. Tem... Entra aqui, Bill, que aí a gente vai mostrando aqui. Exatamente. E o que acontece, então? Aí tá aí, ó, curso técnico em agropecuária,
Sempre tem um texto explicativo ali da atividade que está sendo desenvolvida, e pode ter uma abinha à esquerda em cima ou clique aqui. Nas duas também. Já ensino remoto à esquerda, lá em cima, ou no clique aqui, vai entrar na planilha que o Cristiano estava desenvolvendo. Ó, tem da primeira série, segunda, terceira, tem contato dos professores, tem... Certo? Vamos ficar nessa, Cristiano. Então, aqui nós colocamos o seguinte, ó, porque qual é a coisa mais difícil que nós estamos enfrentando, além de ficar confinado em casa e toda essa questão nova, né, dessa incerteza? É estabelecer uma rotina em casa, uma rotina que dê para fazer o trabalho, que dê para fazer as coisas de casa, que dê para cuidar dos filhos, né, para colocar comida na mesa e que dê para estudar. Porque antes, né, eu fui aluno de escola agrotécnica e ficava também em alojamento, né, há bastante tempo atrás. Então, só que agora as coisas acontecem em casa, nós precisamos de uma rotina em casa, precisamos da parceria da família. Tudo que está sendo apresentado, que estão visualizando agora, é justamente para que possa ter uma rotina em casa, participar dos atendimentos com os pais, com os professores, tirar as dúvidas. Se por acaso os alunos não conseguirem participar nesse momento, praticamente a gente orienta, né, que praticamente os professores eles gravam numa reunião como essa, é gravado o atendimento e depois colocado o link lá no SIGA que ele pode assistir à noite. Então, na realidade, assim, nós estamos usando todas as ferramentas, todo o conhecimento que a gente teve até agora para fazer o melhor, tá? Mas precisamos que os pais responsáveis, a família, o aluno em especial, para que ele aproveite, tem que realmente estar empenhado, tem que, né, estabelecer uma rotina de estudo em casa, que não é uma coisa simples. A gente entende que não é, né? Nós trabalhamos, né, praticamente, olha, o nosso dia de trabalho hoje como professor, eu vou dizer, é 16 horas por dia. A gente não tem mais aquele tempo que a gente sentava para almoçar, para tomar o café, não tem mais, como vocês também não têm. Então, o que nós precisamos é nos ajudarmos, né? Ir resolvendo os problemas aos poucos. Sempre, a gente fica à disposição aqui, ó, eu tenho certeza que os professores também estão sempre à disposição, né, para tentar tirar as dúvidas. O professor regente é uma peça-chave, porque o professor regente é aquele que está mais próximo da turma. Nós temos o grupo de líderes também de WhatsApp, que os alunos, tem o líder de turma que passa essa informação também, mas é preciso que a gente se aproxime cada vez mais. É difícil. Vou dizer para vocês, é muito difícil dar aula assim, e organizar tudo isso. Mas é o que o momento pede. A gente não passar por esse período sem a escola, sem o contato com você, sem perder esse vínculo. Então, era isso, Cristiano. Eu fico à disposição também. Eu vi que tem várias questões de organização que a gente vem copiando aqui. No mesmo tempo que estava participando da reunião, a gente estava respondendo outros colegas e preparando a próxima atividade, né, que vai ser de 3 meses. Serão 3 meses, um trimestre inteiro. Certo? À disposição. É verdade, viu? Porque importante é vocês... Assim, a gente entende todas as dificuldades de vocês, entendo que nós também temos muitas dificuldades, é algo totalmente novo, é algo que, assim, não tem muitos professores que tinham, a gente tem os professores com um conhecimento enorme, agora, nesse momento, nessa forma de ensino, é algo totalmente novo, então a gente também está pedindo um pouco de paciência, porque estamos nos adaptando, e tenho certeza que o pessoal faz um trabalho excelente. Você pode perceber... Claro. Desculpa, eu pensei que tu ia parar. Eu só queria, só para explicar aqui, né, o que está sendo apresentado aqui em cima, ó. Por exemplo, na segunda-feira, o aluno que é da segunda série, né, está aqui na segunda ou terceira, Cristiano? Dependendo da segunda ou terceira série, né? Essa aqui é a planilha da terceira série. O aluno que está na terceira série, na segunda-feira de manhã, que não tem dependência, ele só vai começar a ter um atendimento às 10 da manhã da segunda-feira. Depois ele tem um intervalo para o almoço bem grande, né? Depois tem aula com o professor de química, depois ele tem mais um intervalo, nunca tem um atendimento atrás do outro, sempre tem um intervalo entre um e o outro, né? É raro, assim, quando a gente tem
só quando não cabe mesmo no nosso espaço. Então, a gente está tentando organizar. Isso foi um pedido dos alunos, tá? Tivesse no máximo 2 disciplinas em cada turno, a não ser que não tivesse outro jeito, né? Que a gente usasse os aplicativos que a gente usa hoje, que é esse Google Meet aqui, esse atendimento. Foi tudo um pedido dos alunos, dos filhos de vocês, que a gente está organizando dessa forma. Muito bem lembrado, Duque. Mas estamos, assim, tentando fazer o melhor para oferecer para os seus filhos. Certo, muito obrigado. Se tiverem. Obrigado, Cristiano. Fico à disposição. Nossa, eu que agradeço. Cris? Posso continuar? Por favor. Tem 2 questões que eu agrupei aqui, que são 2 mães falando que os filhos, que eles estão preocupados com a qualidade do ensino e que eles estão optando por não fazer as atividades remotas, reprovar e fazer todo o ano presencial. Veja, eu vou falar agora como pai, em vez de falar como diretor. Peço essa fala. Eu tentaria ver se eles não conseguem aproveitar. Vejam que esse momento de pandemia é atípico, a gente nunca viveu, não tem receita pronta de bolo para a gente fazer, tá? Temos que nos adaptar. Não é só nós, se o aluno sair do IFC e for para a escola do município, ele vai fazer a mesma atividade, vai ter Google Meet também, do Estado. Tá? A gente está tentando fazer o melhor. Agora, eu tentaria ao máximo conseguir participar das atividades remotas. Agora, como diretor, se o aluno for menor de idade, ou receber auxílio estudantil, ou auxílio inclusão digital, há algumas peculiaridades que podem reverter ou que podem complicar um pouco. Mesmo que não receba os auxílios, tem a questão que a gente já comentei antes, que é a questão que foi consultada a Procuradoria, a gente está aguardando um retorno disso, da situação do menor de idade poder participar ou não, ou poder não participar. Eu vou ser bem sincero, mesmo que o aluno ache ou entenda que não é a mesma coisa que é presencial, participe. Porque se ele estiver participando, daqui a pouco ele consegue se adequar, ele vai entender o processo, vai entender como é que é todo o processo, e vai adquirir conhecimento. Né? Não há problema nenhum em participar de uma aula. Os professores estão se esforçando ao máximo. Né? Agora, uma situação importante que eu acho necessário que a gente traga aqui, e aí é por experiência minha, por ter feito pós-graduação à distância, é que no ensino à distância, o aluno é peça fundamental. Nos outros tipos, na presencial, ele também é importante. Agora, no ensino remoto, no ensino à distância, o aluno passa a ser muito mais fundamental. Por quê? Porque ele tem que se organizar com o horário, ele tem que se organizar com as entregas das atividades de uma forma um pouco mais rígida. Ele tem que parar, ele tem que estudar, ele tem que entender o contexto dele, participar dessas atividades, se organizar para participar dessas atividades dos atendimentos dos professores. E aí a família também é importante nesse momento. Para chamar a atenção do aluno, talvez, dizer, olha, você não está com dúvida em história, não quer participar do atendimento da professora Mariane, ou da professora Vanessa, ou do professor, sei lá, do Emerson, participe. Porque é um conhecimento que ele vai adquirindo e ajuda, talvez, mesmo que ele vá reprovar no ano que vem, mesmo que ele reprove no ano que vem, é um conhecimento que ele já vai ter adquirido. Eu, sinceramente, conversaria com ele, com eles, e tentaria ver se eles não voltam a fazer as atividades remotas, para até não perder um ano. Mas, isso falo sem contar as implicações legais, que ainda a gente não tem a resposta da Procuradoria. Mas eu tentaria cursar essas disciplinas. E sempre lembrando, está em dúvida, participa dos atendimentos. É essencial. O atendimento, tanto no presencial quanto agora, é extremamente importante que o aluno participe e vá.
Certo. Uma questão relacionada a isso, não sei se tu responde ou Moacir, no caso de reprovação, perde o alojamento? Eu não lembro agora. Tenho a impressão que sim. Oi, boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Com relação à reprovação, conforme o nosso regulamento de conduta, o aluno não perde o alojamento. Obrigado, Moacir. O Moacir, aproveitando, tem outra questão aqui sobre o alojamento. Os alojamentos voltarão com o início das aulas presenciais? Bom, isso vai depender muito de como for tratado o retorno, porque como nós temos hoje 280 alunos no alojamento, fica quase que impossível termos todos eles no mesmo momento. Então, esse assunto está sendo tratado como um todo na instituição. Vai ser uma decisão para todos os campos que possuem alojamento hoje, mas ainda nós não temos uma definição. Uhum. A situação do alojamento é muito complexo para nós. Por quê? Vejam, temos hoje em torno de 590 alunos, 280 são alojados, quase metade. Vocês conhecem, a gente sabe, né? Quando o aluno retorna das férias normais, que ficam um mês ali, eles se abraçam, conversam, ficam perto, e contam, dá risada, joga bola. Vocês imaginem esse momento que tem que manter 1,5 metro de distância. Não há como liberar o alojamento por completo. Sem vacina. Pensando em vacina, beleza. Uma proposta é que a gente retorne a presencialidade. Quando retornar a presencialidade, dar preferência para os alunos do terceiro ano. Mas aí, assim, pessoal, é algo que a gente ainda está discutindo. Está muito insípido ainda para dar uma... Mas a preferência está... Há grandes chances de que a preferência seja para os alunos do terceiro ano, até para que eles consigam terminar mais rápido e possam seguir a sua vida. Agora, como o Moacir falou, é um chute na lua, quase. A gente não tem como dar uma precisão disso. Certo. Tem um questionamento aqui que eu não entendi direito, quem sabe assim vocês entendam melhor. É da Giane, ela também pode se manifestar. Os alunos que estão trabalhando poderão optar por terminar o terceiro ano com aulas online? Ou, de repente, com aulas presenciais, ela quis dizer? Porque as aulas online estão sendo oferecidas, né? Aqui cortou, eu não entendi. A questão, acho que da Giane, ela quer dizer o seguinte, as nossas atividades remotas é até 30 de dezembro, mas os terceiros anos, no retorno do ano que vem, eles podem continuar com atividades remotas, porque muitos alunos estão trabalhando? Então, anteriormente eu comentei, como eu participei da outra reunião também, não sei se eu falei na outra reunião, eu já falei aqui, mas igual. Assim, que essa foi uma pergunta que foi feita na reunião passada. Há duas possibilidades. Se voltarmos para a presencialidade, ou seja, voltar para o campus, aí volta a ter que participar das aulas no campus, não tem outra alternativa. Se continuarmos nas atividades de ensino remotas, é uma possibilidade diferente, onde o aluno ganha a presença, ou recebe a presença, entregando as atividades. Aquele aluno, se a gente continuar em atividades de ensino remotas lá em janeiro, aquele aluno que está trabalhando, eu acredito que vai conseguir continuar trabalhando, desde que faça as atividades, e entregue e tenha presença. Tá? Agora, se voltar para a presencialidade, aí é uma outra discussão, que aí a gente vai ter que ver como é que vai funcionar essa presencialidade, como que a gente vai votar, quem volta, quem não volta, porque o que a gente percebe é que quem está voltando em outros países, não volta todos os alunos de uma vez só, na grande maioria, uma boa parte volta. Primeiro uma parte, aí aumenta, e depois vai aumentando. Tá? Isso se entre esse aumento, esse retorno de uma e outra turma, não ocorrer um caso de Covid ou de contaminação no campus, aí talvez tenha que parar tudo de novo e voltar para a presencialidade. O que a gente tem de concreto até agora é o quê? Até dezembro,
continuaremos nas atividades de ensino remoto, salvo se houver uma vacina. Tá? Aí lá em dezembro, a gente podemos marcar uma reunião, talvez, eu não sei, mas um comunicado com certeza a gente emite para vocês, explicando se em janeiro volta presencial ou continua em atividades de ensino remoto. Porque são decisões que fogem do nosso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim, bem lembrado. Porque, veja, a gente tem que seguir regras do município, do estado, do federal. Né? Regras do Ministério do Trabalho, regras do Ministério da Educação, regras do Ministério da Saúde. Então, não é algo simples de se tratar. Não seria a nossa vontade, né? Não. Sobre a dependência, Cris, a minha filha está com 2 dependências do primeiro ano. Como está sendo realizada essa dependência? Aí eu vou pedir para o Bilk. Posso responder, Cristiano? Por favor, Bilk. Claro. Se você colocar na planilha do primeiro ano lá, aqui vocês podem ver que não está... na realidade, nós temos algumas dependências que estão sendo preparadas para ser oferecidas, tá? E elas vão ser colocadas aqui nessa planilha também, tá? Vão aparecer aqui a partir de semana que vem. A partir de amanhã à noite, talvez os planos já estejam postados. Então, vai aparecer nessa planilha as dependências que a gente vai conseguir oferecer nessa etapa, certo? Como tem lá no segundo ano, no terceiro, mas a gente não conseguiu oferecer antes porque dificuldade também com os professores, né? A gente precisa de um professor a mais sempre, que é uma disciplina a mais, mas vão ser oferecidas dependências mais do que estão sendo oferecidas hoje. Então, os alunos que estão para realizar essas dependências têm que ficar atentos agora a partir de segunda-feira, tá ok? O outro pensamento que a gente teve quanto às dependências também é tentar não sobrecarregar demais os alunos, né? O aluno já está cursando as disciplinas do segundo ano, aí vai cursar mais 2 ainda, então a gente tentou dar uma equalizada, também nesse sentido. Minha filha está trabalhando e está com atividades em dia. Ela precisa estar online na hora dos atendimentos? Como fica a questão das faltas? É a pergunta da Jordânia. Tá. A falta, como a gente comentou antes, assim, cada professor, quando monta o plano de atividades, o professor tem que, a partir desse que mudou, né, está bem claro, a partir desse plano, você acessa o portal da família, vai ter acesso ao plano de ensino, e lá vai constar quais atividades valem presença, né? O trabalho X vai valer presença para os dias 8 e 10, supondo, tá bom? Agora, esse controle é feito pelos professores, depois a gente vai atualizando o cadastro de vocês, o cadastro dos alunos, o sistema dos alunos. Assim que se controla a frequência. Se a sua filha está fazendo as atividades, está entregando, está recebendo presença, não há problema nenhum. O atendimento é porque às vezes o pessoal, às vezes acontece de algum pai conversar conosco de que o filho não está, por acaso, meu filho não está entendendo, está com uma dificuldade. E aí a gente pergunta, o seu filho está participando das atividades de atendimentos? Ele diz, não. Então, neste caso, se a sua filha não está com dúvida em determinado conteúdo, está conseguindo desenvolver as atividades, está entregando, está participando super bem, não há necessidade de participar desses atendimentos. O que tem que cuidar é o que está descrito no plano de ensino, porque daqui a pouco, em alguma dessas atividades, o professor vai dar uma aula diferente ou vai registrar presença nesse dia. Tem que cuidar pelo plano de ensino, tá? Agora, oi? Claro. Terminado. Pode terminar depois, eu gostaria de voltar Não, naquela... Pode falar, bem tranquilo. Por favor, coloca na aba do segundo ano. Claro. De atendimento? Isso. Só vou retificar que a dependência do primeiro ano é lançado na planilha do segundo, porque os alunos estão no segundo ano, e ele faz dependência do primeiro, então está ali aparecendo ali, a dependência de física está acontecendo, tá? A dependência de matemática, a professora Renata me lembrou aqui no chat, né, que está sendo desenvolvido. Então, os alunos do segundo, eles fazem as disciplinas normais, e ainda estão cursando essas dependências. Agora, novas dependências também serão lançadas a partir de amanhã. Muito obrigado, Vicky.
Eu que agradeço. Cris? Sim, é uma dúvida do Fabiano. Ele pergunta, sorteio para entrar é sobre o ingresso do primeiro ano, né? Seria pelo currículo escolar? Por que não fazer uma prova online para o primeiro ano? Pessoal, isso é uma decisão institucional. Na verdade, se a gente for observar, a URGS, no Colégio de Aplicação, a UFSC, há anos já adotam o sorteio. Tá? E aí, se a gente observar o nosso campus, tem muitos alunos que fazem o teste, que estão no 8º ano e tudo mais, mas assim, uma boa parte consegue entrar. Agora, o que motivou ou não não sei lhe responder. Agora, eu entendo também que, por exemplo, temos em média 400, 500 alunos, sei lá, que realizam a prova. Sinceramente, eu não teríamos condições, no campus Santa Rosa do Sul hoje, de fazer uma análise de 500 currículos de ensino fundamental. E há outro problema ainda. Veja que muitas escolas, a gente não sabe quando vai terminar. E aí, como é que a gente vai cobrar análise do histórico se talvez uma boa parte das escolas ainda não vão ter terminado o ensino fundamental também? Por isso que esse com certeza deve ser um dos motivos por ter esse sorteio, mas isso é só para esse ano, tá? A princípio é só para esse ano. Os outros anos, voltando à normalidade, volta a questão da prova também, né? Agora, Cristiano, tem muitos questionamentos que eu acredito que não tenha ficado muito claro, que é sobre o estágio. Então, assim, eu não sei se eu vou citando elas e tu vai respondendo de uma por uma, que são mais curtas. Podemos fazer assim? Do estágio, eu tento responder, você me sinceramente todo o conhecimento, e aí eu me comprometo a marcar uma reunião futuramente e convidar os pais que estão interessados nessa situação do estágio para a gente conversar, mas posso tentar responder. Tá? Se eu não porque, conseguir... na verdade, essas questões já foram até respondidas, né? Mas eu acredito que não tenha ficado muito claro que teve questionamentos, de novo, do tipo assim, os documentos do estágio não podem ser entregues via e-mail. Minha filha já fez em janeiro. Que é uma pergunta do Ricardo. Então, esses documentos, eles estão sendo entregues por e-mail, né? Através do professor orientador, né? Aí eu já não sei quais são os documentos também, os documentos dela ou quais documentos. Hoje eu conversei com o pessoal do estágio, para a gente tentar trazer um pouco de alguma luz para essa conversa, né? Um dos caminhos que a gente está adotando é trabalhar com o nosso sistema, que daí a gente não precisa assina tudo virtualmente, inclusive o aluno. E aí esse é um dos caminhos que a gente vai tentar adotar a partir de agora, que é uma possibilidade nova que a gente descobriu no sistema. Tá? De repente é interessante entrar, né? Isso. Só que assim, aí essa mais específica, por exemplo, essa, Ricardo, manda pro nosso e-mail ali, pro DEP, que daí depois eu vejo com o pessoal da extensão o que está acontecendo e tento te dar uma outra resposta com um pouco mais de clareza, tá bom? Pergunta mais uma vez quem é o professor responsável pelos documentos e organização dos estágios. Na verdade, o responsável é um técnico administrativo, é o nosso colega Maurício, que está de licença, entrou de licença, eu acho que foi início desse mês. Nesse momento é o professor Miguel, o professor Michelangelo. Eu vou copiar o e-mail dele e cola. Moacir, faz um favor para mim, se tu conseguir copiar e colar aqui o e-mail dele e da CGEX, aí fica mais fácil daí. Daí a gente deixa aqui no chat. Mais uma questão também já foi respondida, mas não ficou muito claro. No caso da minha filha, que fez o estágio sendo menor, ela perdeu o estágio, vai ter que fazer novamente? Não. Quanto a isso, pode ficar bem tranquila. O que não pode é, a partir de agora, o menor de idade sair para estágio. Os estágios que já foram feitos, pode ficar tranquilo. Só se por alguma eventualidade
esse aluno não obtiver aprovação na sua defesa de estágio, aí é outra situação. Mas assim, se fez, deu tudo certinho, foi aprovado na banca, pode ficar bem tranquilo que não tem problema nenhum. O que não pode o que a gente não pode nesse momento é liberar menor de idade para fazer estágio. Outra questão. Quem já fez estágio e reprovou de ano, no caso segundo, não poderia validar o que já foi feito, pois foi feito tudo certo? Não perde o estágio, né, Cristiano? Não, se ele já fez, ele já defendeu, se o estágio foi defendido, ele já tem essa nota. É como uma disciplina, o estágio é uma disciplina. Né? Se ele teve a aprovação, está tudo certinho, lá no sistema teve aprovação, não há necessidade de ele fazer um novo estágio, no meu ver. Tá? Não entendo dessa forma. Ô, Cristiano, eu entendi essa pergunta diferente, porque o aluno, ele tinha, pelo que eu entendi, ele tinha reprovado, ele fez um estágio extracurricular e quer validar esse estágio para agora. Esse foi o meu entendimento. Pois é. O extra, eu não sei. Pessoal, assim, essa pergunta, eu não sei quem foi que fez essa pergunta, será que foi a Cristiane da Silva, que ela botou ali agora? Entendi. Não, foi a Ivani. Tá. Tá o e-mail só. Por favor, quem fez essa pergunta, entre em contato, que daí a gente liga, conversa pessoalmente, virtual, pelo telefone, e aí eu tento entender qual que é a sua dúvida, e eu lhe dou uma resposta, porque daqui a pouco eu posso falar alguma coisa para não falar bobagem, tá? Pode ser assim? Outra pergunta do estágio. Quem já fez o estágio e não quer defender online, pode fazer a defesa no ano que vem? Pode. Eu não vejo problema nenhum. O que pode acontecer é que no ano que vem ocorra um acúmulo de defesas, e aí daqui a pouco é mais difícil para achar um horário que o orientador consiga fazer a defesa. Tá? Só isso, ao meu ver. Uhum. E tenho a última questão sobre esse assunto. Tem alunos que irão terminar o terceiro ano sem fazer 18. Como ficará o estágio? Vai ter que esperar mais um ano para fazer? Assim, pessoal, o que nos barra de liberar o menor de fazer estágio é uma recomendação do Ministério do Trabalho. Tá? A partir do momento que o Ministério do Trabalho liberar que o estágio ocorra, que menor de idade possa fazer estágio, vai fazer estágio sem problema nenhum. Agora, o que eu não posso é ir contra uma recomendação do Ministério do Trabalho. Tá? Aí vai ter que aguardar mesmo. Não tem outra solução. Ou se mudar a normativa. Certo. E a última questão, que é do Ricardo, não seria interessante fazer uma reunião para esclarecer dúvidas especificamente sobre o estágio? Sim, a gente já conversou, eu já até tinha, se não me engano, acho que eu tinha comentado antes. De que a gente vai marcar uma reunião, desculpa, eu já tinha agendado já tinha conversado com o pessoal do estágio para a gente fazer agora início de setembro, uma reunião sobre o estágio, mas aí eu reforço, a gente vai fazer e convida todo mundo novamente para fazer essa reunião, tá? E mais uma pergunta da Márcia, sobre o que tu falaste sobre o Ministério do Trabalho. Mas com 16 anos já pode trabalhar ou não? Então, dona Márcia, veja que é uma normativa do governo. Eu não posso, não sou eu que decido, não é eu, o coordenador de estágio, ou o campus, ou o IFC. É uma normativa do Ministério do Trabalho. Eu vou fazer, sou bem sincero, eu vou conversar com amanhã eu converso com o procurador, tento marcar, procurador não, com o pessoal da extensão, da Pró-Reitoria de Extensão, para ver se talvez não caiu fora essa recomendação, tá? Se caiu, eu aviso vocês, agora se não tem como. Tá? Tá, mas essa normativa, então, é só para o IFC, é isso? É uma recomendação do Ministério do Trabalho para todos que vão fazer estágio. Não, porque eu moro em Torres, né? Aqui em Torres, a minha sobrinha está fazendo estágio, está no segundo ano. Nós temos estágio na escola de
de meninas com 16 anos, no momento que completa 16 anos, estão fazendo estágio, né, do magistério. Por isso que eu perguntei se é uma normativa para o IFC. Não, é uma recomendação, que eu saiba, é uma recomendação geral. Cristiano... Agora, como eu comentei, eu vou conversar amanhã com a ProExt, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão, e estágio, que é a responsável pelos estágios, e aí eu encaminho uma mensagem para todo mundo na próxima semana, ou na próxima reunião que a gente marcar sobre o estágio, já tem uma devolutiva para vocês. Tá? Oi? Eu penso que é na questão seguinte, ó, quando não estávamos no período de pandemia, realmente, com 16 anos, pode fazer estágio. Mas agora, nesse momento, agora a recomendação é mais de 18 anos, né, para esse momento de pandemia. Sim. Não, eu também concordo, mas assim, para não falar bobagem com a senhora, eu vou conversar com as pró-reitorias, tá? E vou questionar essa situação, e aí eu retorno para vocês daí por e-mail ou ali na próxima reunião, com certeza eu já lhe trago essa resposta. Eu acredito que vai ser na segunda semana de setembro, a gente já vai marcar essa reunião. Eu pergunto porque eu mesma, né, sou diretora de uma escola aqui em Torres, e eu tenho estagiárias com 16 anos, por isso que eu fiquei na dúvida, mas eu aguardo. Muito obrigada, tá, professor? Não, eu que agradeço o seu questionamento. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para conversar. Mas eu reforço, a recomendação, até olhei hoje, até olhei hoje o documento produzido pela ProExt, que recomenda não fazer isso, em virtude do Ministério do Trabalho. Mas assim, na próxima reunião, na próxima semana, na próxima reunião, a gente fez falar sobre o estágio, especificamente sobre o estágio, aí eu converso, trago uma resposta mais concreta para vocês aí, tá bom? E tem um último questionamento da Ellen sobre os sábados letivos. Qual é a dúvida? É sobre o sábado, ela não disse, e os sábados letivos? Assim, para que o calendário não se estendesse além do que já está, que é março, é necessário que a gente trabalhe em alguns sábados letivos, tá? E aí foi feita uma divisão de algumas disciplinas, não são todos os sábados, a gente não colocou todos os sábados do mês, mas alguns sábados terão algumas atividades letivas que deverão ser desenvolvidas pelos alunos. E aí vai muito de acordo com cada professor, que vai ver qual que é a atividade que ele desenvolverá, se é a leitura de um texto, algum exercício, alguma videoaula, ou um atendimento, não sei, aí depende muito do professor. Mas esses sábados são necessários para que a gente não passe além ainda de que, além de março. Claro que, bem lembrado, muito obrigado, não é que terá atendimento no sábado, será como uma outra aula que os alunos frequentam. Isso, sem mais perguntas. Pessoal, vocês teriam mais alguma dúvida? Alguém teria mais alguma dúvida? Não? Eu vou colocar de novo nossos contatos telefônicos aqui. Aqui. Sempre que tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, por favor. É necessário, que a gente vai tentar conversar, ver o que está acontecendo. É um momento atípico, que a gente não viveu, não tem como fazer algo muito diferente. Desculpa, sobre a formatura de 13 de junho. Pessoal, formatura... A Cris até a gente estava conversando, a formatura de gabinete ou a formatura de baile? Se é a formatura de baile, eu acredito que ela já teve até sido trocada, porque não tem como fazer uma festa agora, formatura. As formaturas que nós estamos fazendo são via online, pelo Google Meet, tá? A gente já fez uma lá já fez uma formatura em Sombrio, já foi assim, tá? E aí a gente está vendo aquela questão dos pais, dos alunos que fazem festa, normalmente lá na AM e tudo mais, aí é uma outra situação que a gente vai ter que ver, mas assim, o aluno vai ter que ver se ele vai aguardar para fazer essa formatura, essa festa, ou tem a questão do gabinete.
Mas, se eu não me engano, Moacir, tu está aí ainda? A do técnico não precisa mais fazer formatura de gabinete, né? Não, técnico não há necessidade de formatura de gabinete. Isso. O aluno entra no site, no nosso site, tem aqui, ó, o último contatinho da secretaria, da nossa secretaria. O aluno do ensino médio, do ensino técnico integrado, pode solicitar a documentação ali e não precisa ser. A formatura é mais uma solenidade que os alunos gostam de fazer. Não é algo legal que requer que seja feito. E aí, deixa eu ver qual que tinha uma outra pergunta. Do sorteio, vai sair um edital, tá? A gente vai lançar um edital, o Instituto lança o edital, só não sei dizer que data, mas a gente tem um site que você pode ficar acompanhando aqui, ingresso.ufc.edu.br, já está aparecendo aqui, tá? Aí vai aqui integrado, vai ter todas as vagas, vai ter todas as informações. Ainda não saiu o edital, por isso que talvez não tenha nenhuma informação do próximo, tá? Já que vocês questionaram a questão do processo seletivo para o ensino técnico, informo que temos disponíveis 8 vagas para agronomia. O edital está na nossa página, vai começar agora em 13 de outubro, começa a nova turma. Se vocês conhecem alguém que queira fazer um curso superior gratuito, pode procurar a nossa página. E aí eu não sei se vocês têm mais algum esclarecimento, mais alguma dúvida, senão eu vou abrir. Cristiano, tem mais aqui do Luiz Alberto. Ele relata o seguinte: gostaria que alguém informasse a respeito da situação do meu filho que fez o estágio e dependência de português com data prevista de formatura em 13 de junho de 2020. Tendo em vista vários assuntos tratados até o momento, não tive nenhum assunto nesse sentido abordado. Essa formatura, ela foi transferida e retransferida várias vezes, né? Eu falo isso porque também faço parte da comissão da formatura, e ela está prevista para final de janeiro, para ser, não sei precisar a data. Então, em situação da pandemia, de todo esse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos fazer uma formatura, como o Cristiano falou, presencial, né? Então, ele fica pendente. Agora, se ele fez o estágio, fez a dependência, né, ele pode requerer os documentos para continuar os seus estudos, mas a formatura do baile, por enquanto, nós não podemos fazer, né? Tem a comissão de formatura e está entrando em contato com a AM direto, né, sobre a situação. Talvez esclarecimento um pouco mais. Pessoal, terceiro ano, para se formar, para obter o título de técnico agrícola, não precisa fazer o baile. Toda a pompa que a gente fala, todo aquele processo. É só ali na secretaria, está tudo aprovado, vai na secretaria e solicita os documentos. Tá? A festa, o baile, é um plus, vamos dizer assim, que os alunos escolhem. Agora, seu Luiz, se o seu filho já terminou, já foi aprovado em tudo, passou em todas as disciplinas, quer dar ingresso não é mais CREA agora, o técnico tem um sindicato próprio, quer fazer toda essa documentação, entre em contato com o Marcelo aqui nesse e-mail, race.srs, e aí ele vai dar todas as explicações do que o senhor pode fazer. Tá? Não, a gente não tem previsão para lançar o edital do técnico, tá? Aí fique atento. Quando lançar, normalmente a gente comunica sempre os alunos e coloca na nossa página, tá? Eu acho que é isso, encerrou os questionamentos. Cristo, quer fazer alguma fala? Só agradecer a presença de todos, né, dos coordenadores, dos professores que estão presentes, e reiterar que nós estamos à disposição e nos procure sempre que for possível e achar necessário. Obrigada a todos. Bilke, eu que agradeço, Cris. Quero agradecer, eu acho que foi uma ótima oportunidade para a gente se aproximar, né, e também estarmos juntos nesse desafio que será daqui para frente, já está sendo. Então, quero agradecer a presença de todos, né, trabalhado o dia todo, estão conosco agora até 9h e pouco da noite.
Então, agradecer aos colegas professores, destacar mais uma vez o empenho de todos, né, nessa batalha, que é a educação por ensino remoto, né? A toda a equipe também que está aí conduzindo, parabéns e obrigado, boa semana, né? Aqui em casa comigo hoje tem o coordenador adjunto, o professor Gerson está aqui, e vamos trabalhar até tarde para amanhã, né, o professor Patrick em casa lá também com os planos de ensino para a gente poder postar, né? Nossa, como eu disse, nosso dia passa de 16 horas de trabalho por dia. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e obrigado. Pessoal, eu agradeço também a participação de vocês. Sei que todo mundo todo mundo tem uma vida agitada, né? Esse momento de pandemia trouxe vários desafios para todos nós. Estejam cientes que os nossos colegas servidores estão trabalhando ao máximo para tentar trazer conhecimento, para tentar ajudar os filhos de vocês. E aí eu reforço, traga o seu filho de volta para fazer as atividades remotas que não está fazendo. Se ele está com dúvida, procure o atendimento, procure a coordenação, porque é extremamente importante. Os professores, a parte pedagógica sempre vai estar à disposição para tentar auxiliá-los no que for necessário. Agradeço a participação de vocês, eu agradeço a participação dos colegas, dos servidores, colegas que estão presentes, que ajudaram no site, o Bill que participou aqui nos auxiliando, o Moacir, eu não vou nem falar, porque senão a gente acaba esquecendo alguém, mas assim, todo mundo, muito obrigado por participarem, por estarem presentes. E, se precisar, nos contatem, que a gente tenta dar algum encaminhamento que se for necessário. Tá bom, pessoal? O campus está disponível para ajudar vocês. Uma boa noite e bom trabalho para vocês.